Olá, meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E eu começo com uma leitura do Santo Evangelho, Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículo 8. É uma simples frase, de Cristo, mas que faz sentido se a gente for analisar os dias de hoje. Como tudo que Cristo fala faz sentido. Algumas pessoas demoram a entender, mas é preciso muita oração e muito discernimento para entender algumas coisas que Cristo fala. Capítulo 18 do Evangelho de São Lucas, versículo 8. Digo-vos que em breve lhes fará justiça, mas quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? Uma pergunta. Será que quando Cristo voltar, achará fé sobre a terra? É porque ele sabe que a fé de muitos, o amor, a perseverança, iria se esfriar, iria se acabar. O mundo em geral está perdendo sua fé. Em muitos países já existem pouquíssimas igrejas e as que tem estão vazias. Recentemente, falando com uma pessoa, um amigo meu, um amigo do canal, que ele me conheceu através do canal, e a gente nunca se encontrou pessoalmente, mas a gente conversa pelo WhatsApp, e ele tem como diretor espiritual um padre alemão, um padre bom, um padre que mora aqui no Brasil, na região onde ele mora. E estamos vendo aí o que é possível para poder a gente conversar com ele, que é um padre muito bom, mas infelizmente, devido à perseguição, ainda não é possível conversar com ele a respeito do que está acontecendo com a Alemanha e tudo mais. Se fala extraoficialmente, mas para protegê-lo, para evitar algumas coisas, esperar dar uma oportunidade para ele conseguir falar, para a gente conseguir falar com ele, para falar da situação, tanto da vida dele, como ele está, da pregação do Evangelho, da situação difícil que está na Alemanha, por exemplo, que lá na Alemanha, inclusive ele, quando estava na Alemanha, ele falava que ia somente umas 5, 8 pessoas na missa, casamento uma vez por ano, aonde ele ia, a situação da Alemanha, uma apostasia quase que total, apenas 5 bispos alemães estão pedindo socorro à igreja, que pregam o verdadeiro evangelho, o restante já se apostatou. Então é um sofrimento muito grande para os verdadeiros padres, os padres que querem pregar o evangelho lá na Alemanha. Mas o mundo inteiro está se apostatando, está se entregando a uma nova religião, a religião proposta pela nova ordem. Muitas pessoas não acreditam, muitas pessoas acham uma bobagem, aí colocam até outros assuntos que não tem nada a ver do que eu estou falando aqui, mas nós sabemos que o mundo está perdendo a fé há muito tempo, não é de hoje. Foi um processo longo, de muitas décadas, de degradação, de destruição da fé, através dos meios de comunicação, dos filmes, de escândalos, jornalistas, muitas vezes por má fé, para destruir a igreja. Colocar na mentalidade da sociedade que ser religioso é algo ruim, que todo religioso é hipócrita, que todo religioso é mentiroso, ladrão, pedófilo e assim por diante. Para colocar na cabeça das pessoas que é melhor você ser você mesmo, você não ser religioso, não seguir nenhuma religião, não seguir a Deus, seguir você mesmo, você ser o próprio Deus. Isso que a sociedade tem imposto há muitos anos e hoje nós vemos algo concreto acontecendo. Dessa nova religião, entre aspas, que na verdade é o fim da fé, a destruição da fé. O ser humano confiando apenas nas suas próprias mãos, no que pode ver,
não acreditando mais no espiritual, hoje vivemos nessa situação. E a Igreja Católica hoje, aqui no Brasil, e muitos dos seus representantes do Brasil e do mundo, muitos daqueles que deveriam pregar a fé como ela é, estão pregando heresias, pregando o paraíso na terra, pregando o aqui e o agora, pregando as coisas do mundo, o mundo dentro da igreja. E como nós enfrentamos essa nova religião, tá? Que já está aí há muito tempo, a religião da nova ordem, uma religião única, uma religião ecumênica, uma religião que o ecumenismo não é o que é pregado de você se unir com as religiões para você acreditar numa coisa só. Não pregar mais a conversão, você não precisa mais se converter. Essa nova religião prega que não é necessário mais você se converter nem mesmo ao cristianismo. Você não precisa acreditar em Jesus. Você pode confiar no Buda, no Maomé, no Krishna, nos alienígenas, seja no que for, ser ateu, que não faz diferença. Essa religião ecumênica, essa religião relativista, abrange tudo. O que importa é o amor, o que importa é você ser feliz. Então, uma falsa felicidade, um falso amor, o amor do ser humano, o amor deste mundo é o sexo só. Não tem um amor ao próximo. Existe mais amor a um animal, que, é lógico, devemos tratar bem os animais, cuidar bem dos animais, mas em primeiro lugar o ser humano. Muita gente, se você pôr a opção, tá uma casa pegando fogo e você tem que ajudar, tem apenas uma opção. Tem uma pessoa e um animal. Quem você vai salvar? Muita gente iria no animal, não ia salvar o ser humano, tá? O que é errado. É uma hipótese, uma situação extrema. Tá? Não estou falando para maltratar os animais, como as pessoas sempre entendem errado. Né? Existe uma coisa chamada analfabetismo funcional. Né? Tem muita gente que hoje é analfabeto funcional, que sabe ler, sabe escrever, é estudado, tem faculdade, mas é um analfabeto funcional, não sabe interpretar um texto, não sabe interpretar a fala de alguém, sempre entende da maneira errada. Então, isso são os analfabetos funcionais, e na internet está cheio, né, das pessoas que são assim. Infelizmente, muitas vezes não são culpas delas, são culpa da sociedade que faz com que a pessoa seja um analfabeto funcional. Né? Infelizmente, essa é a realidade. Que as pessoas ouvem, mas não escutam, não entendem, veem, mas não enxergam. Hoje as pessoas estão assim. Só enxergam aquilo que elas querem ver. Então, a fé, a religião, está virando algo que não tem mais nada a ver com Jesus. Tá? Jesus pregou uma coisa, hoje estão fazendo uma outra coisa. Pregando uma religião sem Deus, sem Jesus. Uma religião do homem. O homem é o seu próprio Deus. Algo relativista, algo que você pode ser o que você quiser, porque nada existe mesmo. Então, essa mentalidade. Porque se você acredita em tudo, você não acredita em nada. Se você acredita que todas as religiões existem, são boas, então você não acredita em nada. Porque cada religião tem uma filosofia, um jeito, um Deus diferente, uma forma de ver as coisas diferente. Como você vai comparar o que Maomé pregava do que Jesus pregava? Né? Ou você é de um ou você é de outro. Ou você é do Buda ou você é de Jesus. Ou você é do Krishna ou você é de Jesus. Não dá para ser as duas coisas. É incompatível. Não dá para ser as duas coisas. É Cristo. Você não pode ser de outro. Porque são coisas totalmente diferentes. Ideologias diferentes. Você não pode ser do Allan Kardec e ser de Jesus. Porque as coisas são diferentes. A forma, a interpretação, totalmente diferente. Ser de Cristo é você acreditar que Cristo é o Filho de Deus, aquele que veio para salvar a humanidade, nos livrar, né, salvar nossas almas, levar as almas para o céu. A crença no inferno, a crença no pecado, que existe o pecado. Lá, por exemplo, Allan Kardec, não existe o pecado, não existe o inferno. Né?
a reencarnação, você não vai para o inferno. Você pode ir para um lugar ruim, mas depois você reencarna e pode ir com o tempo em várias reencarnações, você alcançar um patamar elevado e ser um espírito de luz. Como um cristão pode acreditar nisso? Ou você é do Allan Kardec ou você é de Jesus. Não dá, é incompatível. E hoje a religião, essa nova religião prega que tudo é a mesma coisa. Então essa nova religião, uma religião que não crê em nada, sem fé. Uma religião sem fé. Uma religião que a fé não importa. O que importa é o social. O que importa é você fazer bem ao próximo, dar comida para o próximo, pregar a política, o social, o comunismo e assim por diante. Então coisa totalmente contrária a Jesus. Jesus pregava para ajudar os pobres, tanto com o alimento, com a palavra, mas também com o espiritual, o céu. Jesus não deixava de falar do céu. Jesus não falava de deixar dos tesouros, de falar dos tesouros do céu. O céu é como um tesouro enterrado no campo. Quem acha esse tesouro vende tudo que tem. Não lembram disso? Então, os bens espirituais. Jesus não deixava de falar dos bens espirituais. Então, para enfrentar essa nova religião, nós temos que ter fé e continuar a nossa vida. Continuar a nossa vida e sempre combater as heresias. Nós devemos sempre, vemos uma heresia, vamos combater. Combater no bom senso, sem violência, sem briga, sem nada disso. Mas nunca concordar com o erro. Ir à igreja, ir à missa, fazer a penitência, rezar por aqueles que nos perseguem. Cristo nos pede, reze por seus inimigos. Reze por aqueles que te perseguem, reze por aqueles que estão perdidos. Jesus nunca pediu para a gente ser violento, combater as pessoas com violência. Cristo não foi assim. Nós somos seguidores de Cristo. Temos que ser semelhantes a Ele. Temos que nos espelhar em Jesus. Ok? Rezar por aqueles que nos perseguem. E seguir nossa fé. Falar de Jesus verdadeiramente. E denunciar as falsas doutrinas, denunciar aquilo que não é de Jesus, aquilo que não é de Cristo, aquilo que não vem de Deus. Cristo é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro. Tá? Não existe um outro caminho que não seja de Jesus Cristo. E hoje, a falta de fé, a apostasia, tomou conta tanto de dentro da igreja como fora. Por isso que nós vemos as igrejas vazias, talvez não muito aqui no Brasil, mas em alguns lugares sim, mas na Europa, em outros lugares, que querem pregar um evangelho inclusivo, um evangelho que conforme a minha vontade. As pessoas, elas querem um evangelho conforme a vontade delas. E aquilo que não é da vontade delas, elas querem descartar. Um exemplo muito claro, recentemente, a Xuxa. A Xuxa falando que deveria reescrever a Bíblia por conta que tem coisas que ela não gosta. Preconceito, nada. Qualquer coisa as pessoas podem usar para o mal. As pessoas podem pegar qualquer livro, qualquer coisa e voltar para o mal. Uma faca, para que serve uma faca? Para você cortar os alimentos. Mas na mente doentia de alguém, de um psicopata, pode se tornar uma arma. Da mesma forma, uma Bíblia, a pessoa, como eu falei lá do analfabeto funcional, lê, entende algo totalmente diferente e vira uma pessoa violenta que acha que aquilo é voltado para aquilo. Inclusive na época de Cristo, achava que Cristo ia ser um revolucionário, que iria destruir tudo, governar como se fosse um rei terreno. As pessoas demoraram a entender e até hoje não entendem. Então, só vamos entender Jesus através da humildade, da oração, do espiritual. Então, sejamos espirituais. Combater o bom combate com oração, com a ação, com a denúncia e não ter medo. Não ter medo de falar, não ter medo de combater o bom combate. Sempre com bom senso, sem loucura, sem falar asneiras, loucuras, e sim
ver o que é real. A realidade é que o mundo está se apostatando, perdendo a fé. É só você observar o que está acontecendo no mundo, as leis que são aprovadas, as propostas de lei, o que comentam dentro da própria igreja, o que se fala dentro da igreja, né, de muitos padres, muitos bispos, coisas que são absurdas e hoje é vista com normalidade. Então é a falta de fé dentro da igreja e fora. A grande apostasia. Vivemos num tempo do relativismo e da apostasia. Então que Deus abençoe você. Seja firme, forte, pregue o evangelho como tem que ser pregado, seja firme na sua opinião, seja firme e combata as mentiras. Então que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.